noite. Estamos ao vivo agora, dia 9 de junho de 2026, para fazer mais um Cartori Entrevista. Esse vai ser o 7º Cartori Entrevista. Já tivemos a oportunidade de falar sobre extremação de imóveis, busca e apreensão de veículos no extrajudicial, sobre o novo Código Civil, sobre o tabelionato de notas e a sua atuação econômica, e também sobre o protesto de títulos com as suas novas funcionalidades, que são a solução negocial prévia e a negociação de dívidas protestadas. Hoje, a nossa convidada vem do Rio Grande do Sul, é Joana Malheiros, está entrando aqui agora, entrar diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, Joana. Olá, doutora Ana, como vai? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer recebê-la aqui hoje. Eu estava comentando no início da live que essa vai ser a nossa 7ª entrevista do nosso Cartório Entrevista, que é um quadro mensal que a gente busca trazer informações sobre as várias especialidades. Já falamos sobre extremação, busca e apreensão, cartório de notas, protestos, e hoje vamos ter a honra de ouvir a senhora falando sobre o RCPJ e as demais especialidades. Então, eu vou, de primeiro momento, apresentá-la para a nossa audiência. Joana Malheiros é registradora civil de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas de Soledade, no Rio Grande do Sul, e também tabeliã designada em São José do Herval, no Rio Grande do Sul. É formada em Direito, pós-graduada em Direito Notarial e Registral, mestre em Direitos Humanos e integrante da Comissão de Bioética do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, no Rio Grande do Sul, sendo membro diretora deste instituto a nível estadual. Né, Joana? Sim, exatamente. Para mim A gente fez. é uma honra estar presente hoje para conversarmos sobre a atividade extrajudicial, algo que me inspira muito, que é o meu dia a dia, são praticamente 24 horas, né, que nós estamos sempre em volta das atividades que exercemos. Então, é muito importante e muito honroso da minha parte estar hoje no seu, na sua entrevista, nas suas mídias, na sua live, para falar de algo que está impregnado na minha pessoa. Muito bom. E a gente escolheu um tema, aproveitando o ensejo da Copa do Mundo, que começa agora essa semana, a gente tentar trazer algumas conexões que os times de futebol têm com os cartórios, né? Antes da gente entrar especificamente nesse tema, a gente até fez um roteiro para essa live, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atividade profissional no cartório, quanto tempo você já está na atividade, como foi que você ingressou, se teve alguma referência familiar ou não, para a gente saber e poder começar. Bom, eu já estou na atividade desde 1993, quando eu fiz concurso público aqui mesmo para Soledade, Rio Grande do Sul, e fui aprovada. Então, eu passei a exercer a atividade de registradora civil, unicamente de registradora civil. Naquela época foi bastante assim difícil, porque o cartório era muito deficitário. Nós tínhamos a situação da gratuidade. E como o cartório ele estava estatizado antes do concurso, então
Eu assumi assim, de um momento que não foi muito fácil para levar a atividade, né? Gerenciar, né? Mas na época o juiz da comarca foi muito assim, é, complacente, foi muito receptivo, foi orientando e dizendo, não, assume que as coisas vão melhorando, né? Então, naquela época, assim, eu assumi, eu era a oficial, a escrevente, a office boy, eu era todas as, todas as atividades Funções. que tinha que ser exercidas no cartório, eu as exercia. E, e depois, assim, com o tempo, as coisas foram mudando um pouco. Embora nós tivéssemos, assim, muita gratuidade, depois veio a compensação, veio o fundo, e antes disso, no Rio Grande do Sul, em especial, nós tivemos a implantação do Centro de Registro de Veículos Automotores, que veio para compensar os atos que nós realizávamos, né, e realizamos hoje de forma totalmente gratuita. Então, as coisas foram melhorando com essa implantação que deu certo e que é modelo para outros estados da federação. Nós tivemos, inclusive, visitas de colegas de outros estados que vieram para ver como que se desenvolvia no Rio Grande do Sul, porque foi um Divisor de formato, águas, né? exato, que funciona bem e que as pessoas são satisfeitas com o serviço que nós exercemos. Então, assim, do registro civil, nós implementamos, né, passamos a exercer também atividade através de convênio com o Detran RS e implementamos os CRVAs em todo o Rio Grande do Sul. Então, eu tenho também essa atividade anexa ao registro civil das pessoas naturais. E E depois, aproveitando que você falou do regime de compensação, é interessante a gente lembrar para a audiência, né, que esse fundo de compensação ele é gerido pelas próprias serventias, né, que mensalmente um percentual dos emolumentos é destinado a esse fundo que visa exatamente uhum, compensar os atos gratuitos. Inicialmente eram direcionados para o registro civil das pessoas naturais e hoje já complementa as demais especialidades, né? Só aproveitando a oportunidade. E aí depois veio o RCPJ, o RTD? sim, depois de algum tempo, quer dizer, bastante tempo, eu passei a exercer a atividade também de registradora civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos, mas isso faz pouco tempo, foi em 2023 que eu passei a exercer essa função. E juntamente com esta função também sou designada como tabeliã, uma cidade muito pequena que pertence à comarca aqui de Soledade. Então a gente faz um trabalho assim bastante desafiador com todas essas atividades que a gente desenvolve. Mas é bom porque É você verdadeira função social, né? é, sim. Então a gente desenvolve vários trabalhos de informação junto à comunidade, em todas as especialidades que eu passei com o passar dos anos, a desenvolver. Como eu trabalhava muito no registro civil das pessoas naturais, eu tenho muito conteúdo já publicado e nas mídias, trabalho referente ao registro civil das pessoas naturais. A partir do momento que eu ingressei nessa outra atividade, na outra especialidade, RCPJ e RTD, eu comecei a enxergar as necessidades, vamos dizer assim, porque o balcão, o balcão das especialidades, elas são o termômetro. Elas nos dizem o que nós precisamos trabalhar com as pessoas, quais são as dificuldades, o que tu precisa informar melhor e mais para o cidadão. Na verdade, a gente faz um trabalho de escuta ativa. Você vê ali no teu balcão aquilo que está sendo necessário
levar a informação. Então, como eu falei no início, no Registro Civil, eu tenho muito trabalho nesta área. E no RTD e no PJ, eu comecei a visualizar as mesmas necessidades. As pessoas desconhecem a atividade Como registral, um a todo, sua né? grande Como um maioria, não vou todo. dizer todos, mas a grande maioria da população não tem conhecimento de como funciona essas especialidades e o quanto elas são importantes e úteis na vida delas se elas tiverem conhecimento e saberem que elas podem utilizar. E no tabelionato de notas, que é um grande desafio para mim nesse momento, eu vejo a mesma situação. É incrível. As pessoas, É. assim, principalmente, Ana, nós que moramos no interior do município, assim, a gente visualiza muito essa dificuldade das pessoas de entendimento, de compreensão, até para você atender no balcão, assim, ó, você perde, não vou dizer que perda tempo, mas tu precisa de tempo para poder entendê-las, o Sim. que realmente elas querem. Então, é um trabalho que nós temos que De levar assim com. formiguinha, né? Um verdadeiro É, trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Porque você está levantando a questão, né, do usuário do serviço, que é o cidadão, mas a gente lida também com o próprio profissional da área, né? Por exemplo, os isso, advogados, que também têm muita dificuldade, né? A gente sabe que a maioria das faculdades não tem uma cadeira específica ou exclusiva para cartório, né? Isso entra mais a nível de uma pós-graduação. Então, a gente também tem que fazer esse trabalho. Você, por exemplo, para ter uma ideia, eu que atuo aqui no interior de Minas Gerais, no tabelionato de protestos, existe uma ferramenta do Tribunal de Justiça de Minas especificamente para o protesto de títulos eletrônicos, em que o credor, por meio do seu advogado, ele entra na plataforma, preenche um formulário eletrônico específico e isso é encaminhado diretamente ao cartório para a gente poder fazer a qualificação, a protocolização do título e os profissionais desconhecem, né? Então a gente também vai tentando fazer esse trabalho de quando vem ao balcão, às vezes a gente vai na OAB local e tudo para tentar trazer essa informação. Nesse caso, por exemplo, inclusive o advogado pode incluir os honorários dele no protesto, né? Então, realmente, talvez fique aí também um meia-culpa para nós profissionais, para as nossas associações, de que a gente também tem que levar mais conhecimento à população, ao profissional da área e o conhecimento, assim, básico mesmo, né? Então, de repente, você está fazendo esse seu trabalho aí nas suas redes sociais, a gente iniciou o nosso aqui mais recente, mas sempre com essa ideia, né, de trazer estudos e informações, não só para o profissional da área, mas também para o cidadão. Então, para a gente chegando mais no tema nosso da live, que é trabalhar os times de futebol e os cartórios, você poderia falar um pouco que eles, em geral, né, são enquadrados como associações sem fins lucrativos e, portanto, devem estar registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, e depois a gente pode falar até um pouquinho da sociedade anônima. Então, o que você pode trazer da questão das associações? como mencionamos, o RCPJ ele é pouco conhecido das pessoas e principalmente quando a gente faz uma comparação dos clubes de futebol com outras pessoas jurídicas, tem muitos clubes de futebol que são enquadrados como associações sem fins lucrativos. Então, devem ter os seus atos constitutivos para fins de existência e legalidade dos seus atos devidamente registrados no RCPJ, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da localização da sua sede. E todos os demais atos que forem realizados, uma situação
é a sua constituição. Depois, se no decorrer da existência desta associação for necessária a alteração de alguns do seu estatuto, por exemplo, tem que ser feito a registro e averbação desse ato que foi alterado, no caso, junto ao ato constitutivo. Outro detalhe que nós observamos, as atas de eleições, as atas de eleições de diretoria devem ser devidamente registradas, as atas de prestação de contas, todas elas têm que ser devidamente registradas. Não é porque venha a ser, e aqui nós estamos falando especificamente dos clubes de futebol, que eles não tenham que também fazer todos os devidos trâmites legais para fins de registro e existência legal para fins de Porque também, né, atuação. Joana, isso é que vai constituir juridicamente essa associação, né? Diferentemente da gente, pessoa natural, que a gente, né, juridicamente já existe quando nasce com vida, né? E depois o registro de nascimento no cartório seria um ato declaratório, né? Diferentemente aí no caso de um clube de futebol, a gente poderia exemplificar, tipo assim, Associação de Futebol Campeão do Estado de Minas Gerais, ou alguma coisa assim, né? Poderia ser um exemplo prático. Sim. Agora, eu ia te perguntar, é comum o clube de futebol fazer o registro no RCPJ quando da sua Constituição, mas as alterações não ficarem para trás, ou isso já é uma coisa que já está na prática, assim, no dia a dia? Eu até, quando você me convidou, eu fui olhar aqui em Soledade, por se tratar de um município pequeno, quantos clubes ou associações de futebol nós tínhamos feito registro. E temos algumas registradas, sim. Mas incrível que elas foram registradas e depois não tiveram mais atos averbados a De sua nada. de nada, entende? Então tá ali, não sei se existe ou não existe, e isso não só acontece com clube de futebol. Muitas associações elas não têm esse cuidado, ou penso que é porque feita uma eleição, são eleitos uma diretoria, diretores, para fazer a representação, que elas não têm que ter o cuidado de que toda a eleição deve ser levada a registro mediante as atas. Então, feita a assembleia, que nomeia a nova diretoria, depois de realizada, é feita a ata tem que ser levada a registro. E às vezes há um esquecimento, eles não fazem esse trâmite, e eu não entendo por que as instituições com quem as associações vão ter atos não fazem a solicitação, não exigem a ata da atual diretoria, por exemplo. Então, vamos supor, a associação era num determinado endereço, ficou lá 5 anos, 10 anos, de repente mudou o endereço, teria que fazer uma averbação. Uma Ou alteração do estatuto. a alteração do estatuto. Outra coisa que eu ia te perguntar, Joana, e hoje, inclusive, de forma eletrônica, né? Sim, as Pela centrais, central. elas funcionam muito. Mas é muito importante, nós tivemos um caso aqui, como eu disse, nós estamos trazendo a questão dos clubes de futebol. Mas nós tivemos uma situação muito recente dos CTGs, Que são CTGs? Entidades Centros de tradicionalistas, treinamento? centro Entidade? tradicionalistas gaúcho, Ah, tá. isto, Tipo uma associação e cultural, né? isto, De fomento sim, cultural. isto. E aí nós tínhamos que fazer os registros das atas, porque eles tinham a fundação.
e não tinham, depois disso, feito mais nenhuma movimentação. Tinha os A livros onde sequência. estavam registrados as atas, ainda tempos atrás, nos livros, né? Mas não levavam a registro. Então, quer dizer que a continuidade dos atos estavam... Se perdeu. Exatamente. Então, isso acontecia, e acontece ainda, porque as pessoas pensam assim que não tem essa necessidade. A pessoa, vamos comparar a pessoa jurídica com a pessoa natural. Você nasce, é Isso, registrada, você isso. é emancipado, também vai constar lá no registro de nascimento, você casa, vai ter também no registro de nascimento essa informação. Então, todos os atos da vida civil de uma pessoa natural, eles têm que serem averbados no seu registro original, lá no seu início. A mesma coisa de uma pessoa jurídica. Ela nasceu, ela foi criada, ela foi passou a ter Alterada, existência. cresceu, né? Desenvolveu, ou Então, acabou, extinguiu, acabou. No registro morreu. civil, nós acabamos, a finalização da pessoa natural termina, então, com a vida, com o óbito, né? A finalização. Então, eu também, lá para o registro de óbito, esse registro vai ser devidamente anotado. Se a pessoa é solteira, lá no nascimento, se ela é casada, vai lá no registro de casamento e depois anotado também no nascimento. Tem toda, observado o princípio da continuidade. E no RCPJ, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é a mesma coisa, só que se trata de uma pessoa jurídica. Ela tem existência, foi criada, se foi criada, constituída, qual é o ato que a constituiu? O estatuto. O estatuto tem que ser levado a registro, a ata de fundação, juntamente, a ata de eleição de diretoria, ela está em condições de legitimidade, tem existência, e seus diretores, o presidente, vice-presidente, ele tem legitimidade para atuar, representar aquela associação. Venha ser um clube de futebol, venha ser uma igreja, que aqui temos bastante, as igrejas, os CTGs, enfim, várias Não, e olha associações. como é que isso é importante, isso tem consequências, né? Porque, por exemplo, embora essa associação não tenha fins lucrativos e ela tenha que estar registrada no RCPJ, ela tem relação jurídica, ela celebra Claro. contratos e tudo. Então, vamos supor que ela contratou uma pessoa para fazer um determinado serviço, né? E eventualmente essa pessoa não pagou e tudo, ela virou credora de uma situação. Não é com fim lucrativo, mas com fim de manutenção daquela Uhum. associação, né? Isso pode vir a cair lá no cartório de protestos. Ela Uhum. querer, né, ser aquela credora ou eventualmente a devedora de um título, e a gente vai ter que analisar isso. Dependendo da espécie de título que está sendo trazida, né? Vamos supor que seja um contrato de prestação de serviços e tudo, a gente tem que analisar essa vinculação, né? Ou eventualmente, vamos supor que um devedor dela que tenha sido protestado e precisa agora cancelar esse protesto dele no cartório, ele precisa apresentar para a gente uma carta de anuência. E essa carta de anuência tem que estar assinada pelo representante do credor, que no caso vai ser o representante da associação. E a gente vai precisar desse Ata. documento. E, eventualmente, já aconteceu muito com o condomínio, que de repente o atual síndico é o João, mas quem era o síndico que foi apresentado o documento era a Maria. E aí a gente não pode aceitar, porque tem Uhum. que trazer a A alteração legitimidade. contratual. Então, assim, tem uma repercussão muito grande, né? A repercussão primeira de que essa pessoa jurídica só existe para a lei se ela estiver registrada no RCPJ, e ela só vai poder exercer os direitos dela legais se ela tiver devidamente registrada, verbada, com a sua vida, digamos assim, atualizada. Então, assim, chega numa ponta muito grande mesmo. Algo interessante, um detalhe: você faz a constituição desta associação, registra, tem
uma certidão que vai dar legitimidade para os seus representantes, que vai dizer quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o secretário, quem é o tesoureiro, quem é os membros integrantes do Conselho Fiscal, enfim. Ali tem todas as pessoas que têm legitimidade para fazer a representação, para chegar no cartório de protesto e dizer, não, aqui está a carta de anuência, é firmada por mim, que eu sou o presidente. Onde é que está escrito isso? Onde é que me prova isso? Está aqui a ata da Constituição da diretoria. Está devidamente registrada, está dentro da gestão, porque as diretorias, elas são eleitas por determinado prazo. Então, dentro deste prazo, são aqueles os eleitos. Vencido este prazo, vão ter que fazer nova eleição, nova ata, novo regime E a de gente tem que reversão. olhar isso lá no protesto, se quem assinou estava naquele período, porque às Isso, vezes e assim, não está, e a gente recusa. isso, e assim, você trouxe, Ana, a questão do protesto. Mas, se a pessoa jurídica, a associação, tem um bem, e esse bem precisa ser vendido, o que diz o estatuto sobre a venda deste bem? Será que somente o presidente pode assinar Isso. ou tem que fazer uma assembleia onde todos os associados integrantes precisam dar a anuência e a Assembleia Extraordinária é feita uma ata, essa ata tem que ser levada a registro e averbação, extrai-se a certidão e no momento de ser feita a escritura de venda e compra deste bem que é da associação, apresenta-se esse documento dando legitimidade para a pessoa, no caso o presidente, comparecer no ato notarial, junto ao tabelionato de notas, e firmar a escritura de venda e compra. Seria um caso. Outro caso, aqui nós estamos falando de bem, venda de bem da associação. Mas vamos dizer que a associação, você trouxe uma questão ali do protesto, mas eu já tive situações onde uma pessoa jurídica, ela teve que buscar créditos, ela tinha bens imóveis que estavam locados, mas o locatário deixou de pagar o aluguel. Então, eles precisavam chamar aquela pessoa à responsabilidade. Foi feita uma notificação extrajudicial. Quem é que assinou a notificação? O presidente. Com que poder? Com a ata? Outro Sim. detalhe, eles precisam se habilitar junto a algumas entidades que fornecem recursos financeiros, verbas, e aqui eu trago a questão dos CTGs, que eles precisavam, de uma hora para outra, ter a comprovação da regularidade da sua existência, quem era, na época ali, no momento, o presidente. Então, tinha toda uma série de atas que não foram registradas. Então, tinha que ser registrado para chegar na atual gestão. Para quê? Para que eles pudessem se habilitar num processo licitatório, vamos dizer assim, enfim, um processo lá que eles seriam beneficiados. Deveria estar com as atas, principalmente a última ata de eleição devidamente registrada, averbada, dando legitimidade para compor aquele certame. E você está trazendo um ponto que aí eu acho que também a gente pode abordar, porque isso, o cidadão comum, ele tem, em geral, né, a ideia, olha como é que o cartório é burocrático, olha como é que é difícil, mas as pessoas não entendem que a burocracia tem que ser entendida como uma organização que leva a uma segurança jurídica. Porque Claro. se de repente o presidente, que não é mais presidente, ele assina um documento vendendo um determinado bem ou dando um determinado bem em garantia, isso vai ter uma consequência jurídica significativa, né, para aquela associação, para aquela pessoa com a qual ela está se relacionando. Então, a gente também tem a oportunidade de tentar trazer, né, para a nossa audiência, para quem depois for assistir essa live, de entender
que a burocracia no Brasil tem um sinônimo de apenas trabalho, dificuldade, atraso, quando ela tem um outro lado, que é o lado da organização para te dar segurança. E a pessoa só entende isso o dia que ela perde um bem, perde um direito, perde o dinheiro, aí vai entender, mas então aquele apartamento que eu comprei não era meu? Ou aquele bem que foi dado em garantia estava indevido, eu agora não tenho como receber nada? Então, eu aproveito essa sua colocação para trazer esse elemento aqui, que a gente também tem que trabalhar muito, porque a gente é sempre muito atacado, né? Mas a gente também tem que trazer a conhecimento isso, né? Outro detalhe importante, Ana, é a atuação junto às instituições financeiras, seja para uma simples abertura de conta, seja para a contratação do empréstimo, o financiamento. Haverá a necessidade da apresentação dos poderes daquela pessoa que representa a associação. E isso está no estatuto. Então, muitas vezes, além de você ter que apresentar a ata para comprovar que você é o presidente, que você representa aquela associação durante aquele período, há necessidade de apresentar também o estatuto para ver qual o regramento, como que é feita essa autorização, se simplesmente pode ser só o presidente ou o tesoureiro tem que acompanhar. É uma série de detalhes que tem que ser observados. E o que eu observo muito, é que as pessoas que compõem uma pessoa jurídica, uma associação que nós estamos falando, muitas vezes elas não leem o estatuto. O estatuto está tudo regrado ali, uma série de artigos, 50, 60, conforme for o tamanho da associação, os regramentos, ali está tudo escrito. E muitas vezes as pessoas acabam trazendo um documento para fins de registro e averbação e você tem que devolver porque não observou o que está descrito lá no artigo tal, cláusula tal, lá, referente à sua composição da diretoria, os cargos, vamos dizer assim, algo bem simples, mas Entendi. tem que haver este olhar para o estatuto. Quero alterar o estatuto? Vamos ver como que diz o atual no tocante a essa questão, alteração estatutária, enfim. E Tipo aí, assim, você vai ser uma assembleia extraordinária com votação de tantos por cento dos presentes ou do total, regras nesse sentido, né? Você vai ser em primeira ou segunda chamada, assim, um isso, exemplo prático, né? acompanhamento. Eu estou pensando numa frase aqui, se todo mundo conhece aquela frase do registro de imóveis, quem não registra não é dono, a gente podia criar uma frase para o RCPJ que é assim, quem não registra não existe. Né? Então, primeiro, a associação tem que se registrar. E segundo, ela tem que fazer as averbações, as alterações. Eu vou só aproveitar, Joana, e lembrar também para a nossa audiência que existe aquela outra situação, que é a SAF, que é a Assim, Sociedade Anônima de Futebol, que foi criada no Brasil por uma lei de 2021. Agora, há 3 dias, foi publicada uma nova lei, no sentido de que os times de futebol são possibilitados de se tornarem os clubes empresa, né? Para atrair investimentos, para ter uma nova forma de governança, né? Mas que aí o registro não vai ser no RCPJ, né? Vai ser na junta comercial, e que é uma modalidade nova, uma modalidade que também vem ganhando força, mas que é interessante notar, Joana, ver se eu estou certa no meu raciocínio, é que ela, para se transformar num clube empresa, ela tem que partir de uma associação, um clube registrado no RCPJ sem fins administrativos, tem que ter uma ata de aprovação para essa alteração, para aí sim
isso chegar na junta comercial, inclusive com o novo CNPJ. É isso mesmo? Exatamente. E aí vai se regrar pela lei das sociedades anônimas. E o registro, realmente, como você bem disse, é na junta comercial. E pode haver a participação dos tabelionatos de notas na feitura de uma escritura para fins de fazer essa transformação de uma associação, um clube associação, clube de futebol associação, para uma sociedade anônima, né? Eu achei interessante, eu até anotei aqui, que para essa legislação nova, eles, por exemplo, estão exigindo que para o Conselho Administrativo e Fiscal tenham integrantes independentes do clube empresa, que se porventura tiver um investidor estrangeiro, ele tem que deixar um representante no Brasil para responder por eventuais questões administrativas ou judiciais por pelo menos 6 anos. Tem que parece que também dá uma publicidade maior para as atas, para as assembleias, então também tá parecendo louvável, né, essa nova legislação, né? E estamos aqui já há quase 40 minutos. Você gostaria de pontuar alguma outra ata ou ato que você pratica dentro do RCPJ que seria interessante você trazer? Não sei se é alguma coisa de fundação, de partido político, de igreja, ou alguma coisa do RTD, que seria interessante a audiência saber, lembrar que existe, ou tomar cuidado para não ter o seu registro feito. O que você gostaria de pontuar? No RCPJ, que eu gostaria de pontuar é a importância de observar as regras estatutárias, sempre, toda e qualquer alteração que for feita, e o princípio da continuidade, não esquecer de fazer os devidos registros das atas, e o que eu ia falar, eu acabei não discorrendo, é que uma situação é você fazer a Constituição no RCPJ, mas você tem que lembrar que você tem que fazer atualização também na Secretaria da Receita Federal. Tem que haver essa alteração dos novos presidentes, do novo representante, junto à Secretaria da Receita Federal. E os cartórios também são parceiros de registro de pessoas jurídicas para fazer esta atualização. Claro que vai ter a participação do contador, tudo, né? Mas os cartórios também auxiliam. E no RTD, eu vejo assim, eu gosto muito das notificações. Eu acho que as pessoas não têm conhecimento da utilidade de uma notificação extrajudicial. Você pode buscar o cumprimento de uma obrigação simplesmente, às vezes, com esta chamada que você faz. Não precisa, muitas vezes você pode ser que você não precise nem judicializar. A notificação por si ela já vai dar o efeito que você quer. E algo que nós Tem não podemos... alguma notificação mais comum que você usa aí? Muitas Para vezes algum as caso pessoas... específico? Ou alguma que você achou mais diferente, assim, que te chamou mais atenção para você A dividir? gente tem utilizado bastante as notificações. Muitas pessoas pensam que as notificações é só para fins de cobrança de dívida. Não, já me chamou a atenção num caso de divórcio, onde, claro, existia, não estava sendo um divórcio amigável, consensual, que pudesse ir para o tabelionato de notas, né? Ele estava conflituoso, mas a pessoa, uma das partes reteu o passaporte e não queria entregar. E aí nós fomos solicitados para fazer a notificação da outra parte para que entregasse o passaporte. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E por E outra acaso você situação. soube se a pessoa entregou ou não? Entregou, entregou, Entregou? entregou, Ó, força do extrajudicial. entregou. E também nas situações de inventário, eu tenho observado o inventariante às vezes precisa fazer com que algo seja cumprido, porque o inventariante ele representa o espólio. Então, muitas coisas
para serem resolvidas dentro do inventário, às vezes tem uma terra que está sendo arrendada, ou um herdeiro está usufruindo e não tá dando a contribuição. Então, assim, eu já vi Aí o situações assim. inventariante vai lá e faz a notificação Isso, extrajudicial pelo registro de títulos e e documentos. documentos. Então, assim, eu Uhum. tenho visto um pouco mais de utilidade do RTD agora nos últimos tempos, assim, para outras finalidades. E algo que nós não podemos deixar de comentar, Ana, você falou ali que os advogados, às vezes, precisam ser orientados. Hoje, eu acho que nós temos que trabalhar a advocacia extrajudicial, porque muito se faz nos cartórios. Você tem a extrajudicialização, você pode igual continuar entrando em determinados momentos com ações na justiça. Você tem a opção, eu vou para o Poder Judiciário ou eu vou Isso. através do extrajudicial. Então, assim, ó, nós temos um leque muito grande em todas as especialidades de atos que podem ser realizados. No registro civil, então, nem se fala. O tabelionato de notas também com os inventários e partilhas extrajudiciais, os divórcios também se realiza consensualmente. Agora, ampliou ainda mais com a possibilidade dos ser feito tanto divórcio com filhos menores e incapazes, desde que as questões referentes à guarda, alimentos, convivência estejam devidamente estabelecidas previamente, Judicialmente. né? Uhum. Então a gente vê que os cartórios eles vieram para auxiliar, para ajudar. Eles são um parceiro do Poder Judiciário e são um parceiro também da sociedade. Todo mundo ganha com isso. Por quê? Porque tu Uhum. tem celeridade, tu tem economia, e as pessoas precisam de solução. Elas querem ver aquele pedaço de terra ou aquela casa que eles obtiveram por herança, devidamente já registrado no seu nome, porque vai possibilitar a venda deste bem, enfim. Então, nas questões de divórcio, mesmo envolvendo filhos menores, que agora há essa possibilidade de ser feito no extra, você instrumentaliza muito rápido um divórcio. Uhum. E é vida que Uhum. segue. As pessoas vão ter outros relacionamentos, vão constituir outras famílias, e tudo certo, e tudo bem, e tudo de Eu acordo, acho que assim. a gente tem que lembrar, a gente está no século XXI, a gente viveu no século XX, essa coisa da gente, né, principalmente na nossa cultura ocidental, a gente está acostumado com o Estado, juiz, alguém para vir dizer, ó, você está certo, você está errado, o caminho é esse. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, também tem que amadurecer e aprender a resolver nossas questões. Não é possível que desde uma briga de vizinho até uma questão significativa, seja financeiramente, seja de algum direito, só possa ser o terceiro juiz que possa resolver. Né? A gente tem os cartórios aí que estão nessa opção, uma opção que o cidadão tem. A gente tem os outros meios de conciliação, né, de solução. Você tem a conciliação, mediação, arbitragem. Então, eu acho também que fica aqui um convite para a nossa audiência, enquanto cidadão, enquanto profissional, que ele se aproxime dessas novas ferramentas. No caso do cartório, que ele comece, né? Já conhece os cartórios da sua cidade, conhece quem é o tabelião, quem é o registrador, já foi perguntar, já fez algum orçamento, quer dizer, também tem que haver um movimento do próprio cidadão, né? Aproveitar que a gente está no momento que o extrajudicial ele está ganhando força, ele está assumindo novas funções. É lógico que isso para a gente é um desafio muito grande, porque é uma mudança que você tem que administrar no cartório pequeno, médio ou grande, são consequências financeiras, administrativas, mas você vê que a todo momento a gente corresponde. Né? A gente chega junto e vai se atualizar e vai fazer, então que fica aqui também essa mensagem de que o cartório ele é um parceiro.
O cartório não é um entrave, pelo contrário, mas é preciso que o cidadão e o profissional também procurem, atuem, para a gente poder fazer um trabalho conjunto. Com certeza. Eficiência. Nós estamos sempre como um parceiro do cidadão, do Poder Judiciário, e há necessidade, sim, das pessoas virem e buscarem as informações. Você funciona muitas vezes como um consultor, você tem um espaço, você tem um horário que você pode receber as pessoas, ouvi-las, saber quais são realmente as suas demandas naquela questão, o que realmente ela deseja. Então, nós temos, acho que, uma função social muito relevante. E lembrar para Jurídica, isso, jurídico e social, social, humana. importante. E lembrar para a gente caminhar aqui para a finalização, que existem as centrais eletrônicas. Todas as especialidades hoje têm as suas centrais eletrônicas que funcionam 24 horas, que as pessoas podem acessar. É lógico, talvez a primeira vez seja difícil, você tem que fazer um login, você tem que criar uma senha, mas isso é a primeira vez, a segunda, chegou na terceira, você já entendeu como é que funciona, né? Então, que também vou colocar, quando eu for disponibilizar essa nossa live, vou colocar ali as centrais eletrônicas, eu gosto de estar sempre reforçando todas as centrais eletrônicas das várias especialidades, para que as pessoas aos poucos também comecem a se inteirar, comecem a utilizar, né? Que isso vai ser, assim, um divisor de águas para todo mundo, né? Joana, pelo tempo aqui, a gente já está quase chegando em 50 minutos, a live também ela cai em 60. Eu vou aproveitar esse momento para agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, os seus compartilhamentos, foi muito... fiquei muito satisfeita com todas essas informações que você trouxe aqui para a gente, muita coisa que a gente precisa ainda aprender e utilizar, né? E vou abrir para você fazer aí as suas últimas colocações. Eu que agradeço, Ana, esse convite especial, essa oportunidade, foi muito bom, porque dialogamos de uma forma assim tão descontraída, rapidamente, ali vários temas, várias abordagens, trazendo a importância da atividade que nós exercemos e levando um pouquinho do nosso conhecimento. Então, dizer que estamos sempre à disposição e esperamos que o nosso trabalho, o nosso conhecimento seja útil na vida das pessoas, que esse trabalho faça a diferença. Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai se identificar, vai ver o assunto e, aqui nós temos uma informação, posso aprofundar, posso buscar, e nós sempre estamos à disposição. Então, eu agradeço muito a oportunidade e quero dizer que Deixo aqui já o convite, que depois nós vamos falar especificamente sobre o RCPN, né? Registro Civil das Pessoas Naturais, nascimento, casamento e óbito, e uma série de novas funções que vocês estão assumindo, super relevantes, né? Então, a gente vai marcar uma próxima. isso. Então, eu vou finalizar esse nosso cartório entrevista, convidando a todos para conhecer primeiro os canais da Joana, né? Joana.malheiros, o cartório Joana Malheiros, e também o nosso perfil, que é cartório.oficial, que a gente está não só no Instagram, mas no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, em que a gente está buscando trazer estudos e informações sobre cartórios. Podem depois mandar as suas críticas e sugestões, e se você curtiu, compartilhe, porque, como sempre dizemos, informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Então, E o, forte conhec... abraço. e o Pois conhecimento não. sempre protege. Eu que agradeço, um abraço e Excelente. uma boa Até uma próxima. finalização de noite. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.